Sim, o meu objetivo foi sempre procurar atrair a leitura, ou seja, não faço um texto com uma escrita pesada, digamos assim. A minha linguagem é uma linguagem leve, em que eu procuro, portanto, contar a história da terceira, neste caso, não é? Acompanhado, portanto, com as fotografias, de modo a que as pessoas possam aprender de uma forma suave. O álbum terceirense de Carlos Enes tem dado a conhecer fotografias antigas da Ilha Terceira. O quarto volume foi lançado agora e apresenta memórias do século XX. A sessão de lançamento contou com as palavras de José Guilherme Reis Leite. O historiador trouxe à lembrança, por exemplo, o início da instalação da Base das Lajes. Ainda me lembro, nos anos 50, de que se distinguiam perfeitamente as pessoas que vinham dos arredores de Angra à cidade. Não era preciso vir dos Biscoitos ou do Raminho ou da Vila Nova. As pessoas que vinham aqui dos arredores distinguiam-se no meio dos elegantes, dos dandies de Angra. E isso era, realmente, esta coisa das estradas e a da base modificou a vida de Angra por completo. O número... Basta ver uma pequena estatística que aqui há do número de carros e do número de caminhonetes que subiu em flecha. De repente, não invadiram os carros as ruas de Angra como hoje, mas mesmo assim havia algumas ruas principais, já não era fácil arranjar o mesmo lugar sempre para parar o seu carro em frente à porta. Para além do início da Base das Lajes, são temas do novo livro de Carlos Enes, o exílio de Gugunhana no Monte Brasil e a visita do general Spínola à Terceira. Mas há mais aspectos abordados nesta obra, com a chancela do Instituto Açoriano de Cultura. O texto conjugado com a ilustração fotográfica, duas paixões deste professor, historiador e político terceirense, Carlos Enes lançou o quarto volume de um trabalho que apresenta memórias da Ilha Terceira do século XX, por exemplo, a Visita Régia de Dom Carlos. Eu procurei nestes volumes do álbum terceirense arranjar um conjunto de fotografias temáticas e a partir daí, portanto, depois eu arranjo um texto em que é possível ao leitor fazer, no fundo, a interpretação daquilo que eu digo no texto escrito e também na própria fotografia. Dou-vos um exemplo. Consegui um conjunto de fotografias sobre a presença do Gugunhana quando esteve aqui com os seus companheiros. Portanto, a partir daí eu fui fazer a minha pesquisa e a partir daí, portanto, procurei relatar aqueles acontecimentos que eu achei, enfim, mais curiosos em torno da presença deles aqui na Ilha Terceira. E quem diz o Gugunhana, há outros temas como a visita régia do Dom Carlos. O lançamento da obra Álbum Terceirense ficou a cargo de José Guilherme Reis Leite, também historiador e político, que sublinhou a marca do autor na historiografia dos Açores. É um distinto professor de História e um distinto historiador. E é um historiador que é muito gabado, e justamente, pela historiografia açoriana, porque é o responsável pelo início e pela fixação da historiografia dos Açores no século XX, que era coisa que, na minha geração, e talvez também até um pouco dele também, no liceu e até na universidade, ninguém se lembraria de estudar, primeiro porque não o deixariam, mesmo que quisesse, e segundo, porque se considerava que tudo o que estivesse menos de pelo menos 150 anos de distância não podia ser, não era historiável, porque não estávamos suficientemente afastados dos factos para poder refletir sobre eles. Onde isso tudo já vai, a história agora é a história do ontem e a dificuldade é saber onde é que se vão buscar temas que despertem o interesse das gerações mais recentes. Este trabalho, organizado numa sequência cronológica, pode ser visto como outra forma de aprendizagem, salienta Carlos Enes. Sim, o meu objetivo foi sempre procurar atrair a leitura, ou seja, não faço um texto com
uma escrita pesada, digamos assim. A minha linguagem é uma linguagem leve, em que eu procuro, portanto, contar a história da terceira, neste caso, não é? Acompanhado, portanto, com as fotografias, de modo a que as pessoas possam aprender de uma forma suave. Podem interessar os mais novos, mas também podem interessar, enfim, as pessoas de todas as idades, não é? A juventude, penso que também se pode aproximar desta leitura, porque ela não é pesada. Portanto, está escrita numa linguagem que, enfim, toda a gente entende facilmente. O quarto volume do álbum Terceirense, editado pelo Instituto Açoriano de Cultura, foi lançado nos espaços do Concelho de Angra do Heroísmo. O casamento do texto com a ilustração fotográfica no álbum Terceirense de Carlos Enes. A memória coletiva açoriana, aqui em destaque no seu magazine diário. Por hoje é tudo. O nosso encontro fica desde já marcado para amanhã. Até lá.